versículo 25. Não tem como num culto com um tema como esse, cuide do seu irmão, não relatar a história do bom samaritano. Essa é a palavra que o Senhor queimou em meu coração, e eu quero que você, juntamente comigo, faça uma reflexão de tudo aquilo que o céu irá falar por meio dela, amém? Lucas 10, 25, a palavra do Senhor nos diz: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus ali respondeu: um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, o passou de lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo ele, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo ele, se compadeceu. E aproximou-se e fez ali curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou mais 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando voltar. Então Jesus lhe perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça-o também. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar por essa palavra. Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo, Senhor, que a tua palavra quer nos ensinar. Jesus, aqui nós estamos aprendendo, Senhor Deus, a viver uma compaixão, a viver ali, Senhor Deus, a essência de um verdadeiro amor, Senhor, e de um perdão perante a vida dos nossos irmãos. Então usa, Senhor Deus, essa pequena mensagem, Senhor Deus, como reflexo para a nossa vida, para que nós possamos aprender mais de Ti, para que nós possamos melhorar a cada dia e amar como o Senhor ama. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amados, a parábola do bom samaritano, ela nos relata e nos ensina a importância de um amor ao próximo e da compaixão sobre aqueles que realmente necessitam. Amar ao próximo, independente da sua classe social. A parábola, ela nos destaca de que o verdadeiro amor se manifesta por meio de ações, assim que nós temos ouvido aqui no altar do Senhor. Não basta apenas nós nos comover, mas nós precisamos agir, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter ações em meio a esse posicionamento de verdadeiramente amar o nosso próximo. E dando tema para essa mensagem, eu dei: amar como Jesus ama. Não é tão fácil, igreja, amar como Jesus ama. Igreja, muitas vezes achamos que amar Jesus é fácil por termos um coração disponível a Ele. Às vezes nos sentimos tão sensíveis com o cenário de um irmão, mas nem sempre, nem todos conseguem se comover com o cenário de luta ou de necessidade do seu irmão. Mas o que nós não entendemos é que amar como Jesus ama é muitas vezes amar com um amor sacrificial. Não é um amor leve, mas é um amor sacrificial.
colocando muitas vezes a minha e a sua necessidade, a necessidade do nosso próximo acima da minha e da sua necessidade. E nem todas as pessoas estão prontas a ceder a sua necessidade para viver a necessidade do seu irmão. Igreja, muitas vezes, assim como nós ouvimos hoje pelo nosso pastor, nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu. Nós precisamos perdoar aquele que nos abandonou, aquele que nos humilhou, aquele que nos feriu, para que nós tenhamos esse coração disponível a amar como Jesus nos ama. Para amar como Jesus nos ama, igreja, nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos ter bondade em meio às nossas ações, e é isso que nós temos aprendido nos cultos de quinta-feira deste mês de agosto. Essa parábola, igreja, é uma resposta muito clara e poderosa, onde o próprio Deus nos ensina como nós devemos agir mediante a necessidade do nosso irmão, mediante a necessidade daquele que está à nossa volta. Em Lucas 10, o versículo 27, Jesus aqui, por meio da sua palavra, está respondendo a um mestre da lei que o questiona. Qual era o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo mais do que a si mesmo. Aqui, igreja, Jesus, ele nos ensina de que o amor ao próximo é inseparável do amor de Deus. Não adianta nós falarmos de que amamos como Jesus ama e não termos a compaixão que Jesus teria em inúmeros cenários que eu e você nem sempre estamos prontos a vivenciar. Tem pessoas que amam a Deus, irmãos, mas não conseguem amar o seu próximo. Porém, o amor de Deus e o amor ao próximo, eles andam em conjuntos. Não tem como você amar a Deus e não amar ao seu próximo. Você precisa amar a Deus e ao seu próximo como uma conjunção. Quantos, igreja, têm se omitido a ajudarem, a auxiliar o seu irmão, aquele que está necessitado ao seu lado, aquele que passa pela sua trajetória de vida, muitas vezes preferindo julgar o cenário de dor ou de necessidade do irmão sem entender o propósito. Quem nunca aqui, irmãos, foi julgado muitas vezes pela situação difícil que talvez eu ou você possamos um dia ter enfrentado. Nós fomos, em nome de Jesus, resgatados de um passado totalmente sombrio, não fomos? Quantos muitas vezes apontou para o nosso erro, para as nossas falhas, julgando quem fomos, sem sequer entender o propósito de Deus. E nos tempos de hoje, muitos em meio à igreja cristã de Jesus também têm sido, de uma certa forma, pessoas que têm julgado sem entender o trabalhar de Deus. Pessoas que olham a dor do seu irmão e preferem apontar a dor do irmão, dizendo: olha, é um trabalhar de Deus. Se está passando por isso, é tratar de Deus. E não se aproxima, não se permite ser uma ferramenta de Deus na vida daquele irmão. E mediante a um posicionamento assim, igreja, muitos têm se perdido em meio aos seus confrontos, em meio às suas guerras, porque não têm encontrado na igreja de Cristo pessoas com um coração totalmente disponível a amá-lo, independente do cenário de dor ou do cenário vergonhoso que talvez ele possa estar enfrentando naquele momento. Amados, essa parábola, ela nos fala de um homem que ali viajava por Jerusalém. Ele passava ali por Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. E aqueles homens ali, em meio à sua caminhada, o assaltaram, o roubaram, o espancaram. E ali a palavra do Senhor nos diz de que ele ficou prostrado e caído, muito debilitado. A palavra também nos diz que o primeiro homem ao passar por aquele trajeto foi um sacerdote. O sacerdote viu aquele homem caído e não se comoveu e seguiu adiante. Depois, logo em seguida, passou por ele um levita que também olhou o seu cenário de escassez, não se comoveu e seguiu a sua caminhada adiante. Por fim, irmãos, veio ali o samaritano, um homem totalmente desprezado pelos judeus naquela época, mas foi ele quem se compadeceu do cenário daquele homem. Foi ele quem teve compaixão da situação que ele encontrou aquele homem em meio àquela estrada.
Foi Ele quem cuidou das suas feridas, foi Ele quem o levou para uma hospedaria, foi Ele quem pagou os custos da sua despesa para que ele fosse bem cuidado e tratado para melhora. E aqui o Senhor traz uma breve reflexão desse contexto muito real nos tempos de hoje sobre o meu e o seu coração. Aqui, igreja, os religiosos representavam o sacerdote e o levita, homens que foram preparados para, de uma certa forma, socorrerem em compaixão e amor a vida daquele homem. Mas eles não agiram assim. Homens que não foram tocados naquele momento de dor, de somente olhar alguém ferido no meio do seu caminho e não se comover com aquele cenário e não ter nenhuma ação mediante aquele cenário. Amados, líderes que deveriam servir de exemplo, de compaixão, mas passaram ali sem sequer dar uma atenção àquele cenário. Homens que estavam tão focados em seus afazeres que ignoraram a dor daquele homem caído. Igreja, quantos de nós muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas que esquecemos de ter um olhar carinhoso pela vida do irmão que está ao nosso lado? Quantos de nós muitas vezes estamos tão sufocados com as nossas responsabilidades, com a nossa rotina, que se esquecemos de ter compaixão da dor do nosso irmão? Em nome de Jesus, a luta que o nosso irmão está enfrentando, a necessidade que ele possa estar passando, e eu e você muitas vezes estamos dispersos, preocupados com 1 milhão de coisas, enquanto o Senhor nos chama para olhar com os olhos de amor a cenários que estão muito real no nosso dia a dia. Seja na sua família, seja na igreja, seja no seu trabalho. Eu tenho certeza que não somente eu, mas você tem sim sido ali, em nome de Jesus, incomodado ao Senhor por agir de compaixão sobre causas de família, de amigos que precisam ali, em nome de Jesus, ter esse socorro do céu sobre a vida dele. Quantas vezes, igreja, Deus ele tem nos dado a oportunidade de demonstrar amor e muitos têm mostrado empatia. As pessoas, elas não têm mais um coração sentido com a dor do próximo. As pessoas, ao invés de ceder, de estender a mão, elas são empáticas. Elas preferem criticar. Elas preferem julgar o irmão, falando: se está passando por isso é porque Deus está tratando. Mas nós, como igreja de Cristo, não podemos ter esse olhar julgador, irmãos. Nós precisamos ter um coração leve e sensível à voz do Senhor. Nós não podemos mais olhar os confrontos que o mundo está causando sobre homens e mulheres de Deus e não ter nenhuma ação. Nós precisamos nos comover. Nós precisamos ter essa compaixão. Nós precisamos ter essa visão de misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui hoje aprendendo a palavra de Deus, aprendendo o que é amor, aprendendo o que é perdão, aprendendo o que é renúncia, o Senhor ele quer que você aplique por onde Ele te levar. As vidas que Ele levar até você, você precisa ter uma ação. Seja numa coisa pequena, como seja ali numa história grandiosa que muitas vezes nós podemos olhar e falar: Jesus, eu não sei como eu vou fazer. Mas o Senhor ele vai te instruir, Ele vai te conduzir pela autoridade dEle a ter um posicionamento em meio aos cenários do qual Ele confiar você ter uma ação, você ter uma compaixão, você ser movido por fé juntamente com aquele irmão que o Senhor colocar na sua caminhada. Igreja, o versículo 34 e 35 nos fala sobre o custo do amor. O bom samaritano, ele cuidou das feridas daquele homem. Ele levou aquele homem a uma hospedaria e pediu para que ele fosse muito bem tratado. E se dispôs ali, irmãos, a pagar o custo daquele tratamento. Igreja, às vezes, amar, para amar, nós não poderemos usar somente palavras. Nós precisamos usar, sim, recursos financeiros. Muitas vezes o Senhor vai usar a sua vida, sim, para abençoar alguém que está necessitando. Às vezes nós precisaremos tirar um alimento do nosso celeiro para abençoar, sim, a mesa de um irmão e de uma família que possa estar ali precisando de um socorro. A nós mulheres, às vezes precisaremos tirar vestimentas da qual nós não usamos mais para abençoar mulheres, para abençoar crianças, para abençoar famílias.
Então não será apenas se comover em palavras, em falar ali, não, o Senhor Ele vai te levantar, o Senhor Ele vai te ajudar. Não, não. O Senhor Ele quer que nós tenhamos ações, Ele quer que nós tenhamos nos posicionar, Ele quer que a ação das nossas mãos seja um diferencial para o mundo lá fora. Nós somos um povo escolhido por Deus para sermos uma geração diferente. Nós não podemos deixar que o nosso coração não se compadeça com a dor do nosso próximo, igreja. O amor, ele não é só mediante palavras, e sim ações. E o samaritano, ele gastou tempo, ele gastou recursos sobre a vida daquele homem. Quantas vezes, irmãos, nós não nos disponibilizamos em ajudar porque estamos ocupados demais, porque vai tirar você muitas vezes do seu conforto, porque é um horário fora do que você se programou fazer o querer do Senhor. Para fazer o ide de Deus, para fazer o querer do Senhor, nós não temos hora e nem momento. Se o nosso telefone tocar ali de madrugada, nós precisamos nos levantar, nem que seja para nos colocar em joelhos e dizer assim: ei, irmão, eu estou contigo. Confie no Senhor, porque o Senhor Ele fará grandes coisas. E tenha certeza que uma oração, ela pode mover e mudar todo o cenário, porque o nome de Jesus é poderoso. E quando eu e você nos levantamos para declarar em nome de Jesus, todo o cenário, ele é em nome de Jesus transformado. Então que você comece aí a refletir, assim como nós ouvimos, o que você tem feito pela vida do seu irmão, o que você tem feito em meio à sua família, quem você tem cativado e cultivado com a palavra de Deus, aonde você tem sido e se permitido ser boca de Deus em meio à sua parentela, ali no seu trabalho, ali no seu ciclo de amigos. Que você seja um testemunho vivo do Senhor por onde Ele te levar. Em nome de Jesus. Igreja, o que nós temos feito com as almas que Deus tem permitido passar pela nossa vida? Se nós fizermos aqui uma breve, curta reflexão, quantas vidas, quantas famílias já passaram pela nossa caminhada? Eu acredito que muitas. Mas você consegue também refletir quantas você lançou uma semente de Deus? Quantas você lançou uma semente de fé no coração delas? Ou você só simplesmente ouviu a história, disse que Jesus é bom, para ele procurar o caminho, que não tem outro caminho, e vida que segue? Não, nós precisamos ser a diferença, igreja. As pessoas, elas precisam se lembrar de quem nós somos, por aquilo que nós plantamos na vida dela. Você precisa se permitir abrir a sua boca para dizer aquilo que Deus coloca no seu coração. Muitos têm se calado e não têm se permitido porque têm se sentido pequeno. E o Senhor, Ele não escolhe grandes, Ele escolhe os improváveis, Ele escolhe os pequenos, sim. Sabe para quê? Ele escolhe os pequenos para fazer coisas extraordinárias que nem eu e nem você imaginamos. Então que este tempo de dor que esta geração tem vivido, porque a igreja do Senhor tem vivido um tempo de dor muito difícil. As famílias estão perseguidas. Os homens e as mulheres de Deus têm sido confrontados e tentados a desistir do Evangelho. E nós precisamos orar como igreja do Senhor. Nós precisamos declarar em nome de Jesus, de que o adversário, ele não terá o poder de tocar no ungido de Deus. O adversário, ele não terá o poder de tocar na minha casa, na sua casa, na nossa geração, em nome de Jesus. Nós precisamos estar firmes, sabe para quê? Para no dia mau, o inimigo, ele não encontrar uma brecha para entrar na minha, na sua vida. Então nós precisamos estar blindados pela palavra do Senhor. Nós precisamos estar selados pelo poder da palavra de Deus, para que ele não ache uma brecha para entrar, porque se ele entrar, ele vai fazer bagunça. E se ele fizer bagunça e você não tiver com o seu coração no centro da vontade de Deus, ele vai derrubar a sua tenda. Então que todos os dias, quando você orar, você diga: Jesus, faz do meu coração um coração segundo o teu coração. Faz da minha mente uma mente blindada das adversidades que o inimigo tenta me confundir ou me distrair em meio à minha caminhada, em nome do Senhor Jesus.
Igreja, o bom samaritano, ele representa Jesus nesse contexto. Ao ver aquele homem caído, ele teve o quê? Compaixão. E quantos de nós precisamos ter compaixão por onde nós temos passado, aonde nós temos pisado a planta dos nossos pés? Nós precisamos ter este olhar de amor e de compaixão. Nós não podemos somente nos comover e nos sentir pena do cenário do nosso irmão, não. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos levantar como soldados valentes. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão, pegar na mão do nosso irmão e ajudar ele a vencer. Quando as forças dele estiver limitada, eu e você seremos um bálsamo de Deus na vida dele, em nome do Senhor Jesus. O amor cristão, igreja, se manifesta em atitude, não somente em atitudes, mas em práticas de cuidar, como nós já falamos aqui, de cuidar de vidas, de discipular vidas, de compartilhar testemunho, de trocar experiência em nome de Jesus. E hoje o Senhor, Ele pergunta ao meu e seu coração: você está sendo bom samaritano? Você está sendo sacerdote ou levita? Quem você está sendo na sua trajetória de vida? O que você tem, em nome de Jesus, se permitido fazer mediante aos cenários que Jesus coloca mediante a sua caminhada? Como você tem agido como homem e mulher de Deus mediante os confrontos, aos cenários de necessidade que nós nos deparamos na nossa trajetória de vida? Que isso fique para a sua reflexão em nome de Jesus. Que nós venhamos ser assim como o bom samaritano, que muitas vezes poderia não conhecer tão bem a Bíblia, mas se permite viver por fé aquilo que ele acredita que é possível. Aquele homem, ele agiu de generosidade e compaixão, não somente porque ele tinha condição, mas porque ele tinha amor dentro do coração dele, porque ele tinha compaixão dentro do coração dele, amar aquela vida incondicionalmente e ter uma ação que mudaria o cenário daquele homem. Que nós sejamos desafiados, igreja, a viver este amor verdadeiro, esse amor transformador que ultrapassa barreiras. Não se limite em ajudar o seu irmão, não se limite em amar o seu próximo mais do que a si mesmo. Não olhe somente para si, olhe à sua volta. Eu costumo dizer de que se nós sairmos da nossa bolha de dificuldades e olharmos fora dela, nós nos depararemos com cenários muito mais difíceis do qual aquele que nós acreditamos que estamos passando, parecendo que é o fim. Que ao seu coração essa mensagem ela venha te fazer entender de que o verdadeiro amor ao próximo, ele não é definido por religião, nem por posição social, mas por quem demonstra amor e compaixão. Demonstre amor, igreja. Demonstre compaixão de Deus por onde o Senhor te levar. Não se sinta pequeno, despreparado. Não. Faça aquilo que o Senhor queimar no seu coração. Por mais que você acredite que é uma ação pequena, mas para Deus ela será uma ação gloriosa e grandiosa. Nós precisamos levantar aqueles que estão caídos lá fora, aqueles que foram feridos, aqueles que foram abandonados, aqueles que se frustraram em meio à sua caminhada. E como igreja nós precisamos estender a mão para essas pessoas e trazê-la de volta para o centro da vontade de Deus. Que todos os dias você ore ao Senhor: Deus, me leva aonde o Senhor quer me usar, me leva, Senhor, aonde o Senhor quer, em nome de Jesus, resgatar pessoas a voltar a viver a essência do teu amor verdadeiro, em nome de Jesus. Que nós venhamos amar incondicionalmente, independente de classe social. Que você não tenha esse olhar julgador, mas que você tenha esse olhar de compaixão, em nome de Jesus. Que esses cultos que nós temos aprendido, que venha ficar no seu coração experiências extraordinárias. Nada, eu costumo dizer que nada do que nós vivemos é sem um propósito. O tamanho da luta que você viveu para estar aqui hoje e para se permanecer de pé, porque o Senhor, Ele quer te usar exatamente nessa área. É porque o Senhor, Ele quer usar vidas para aprender com você. Então que em nome do Senhor Jesus você leve essa reflexão
Que você não passe adiante quando você ver um irmão ferido, quando você ver um irmão prostrado, mas que você venha estender a mão e se compadecer e falar: irmão, eu estou contigo. Irmão, nós estamos juntos, nós iremos vencer, nós iremos romper esse deserto e a glória de Deus será manifestada na sua vida em nome de Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração para finalizar a palavra. Que você saia com o seu coração aquecido por essa pequena mensagem, mas que nos faz refletir grandiosamente do que verdadeiramente é amar como Jesus nos ama, amém? Oremos ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Deus, por mais uma noite. Nós entendemos o que é o amor, Deus, que nós sejamos um povo, Senhor Deus, que venha se compadecer, que venha amar incondicionalmente, Jesus, aqueles que estiverem prostrados, caídos, feridos, até mesmo esquecidos, Senhor Deus. Nós não queremos ser, Senhor Deus, homens e mulheres somente participantes de um culto, mas nós queremos ser homens e mulheres que venham influenciar uma geração a caminhar na presença de Deus, Senhor. Que essas vidas saiam deste lugar entendendo, Senhor, em nome de Jesus, que muitas vezes é cuidando do seu próximo que ele alcançará a vitória para a sua vida. É cuidando de uma enfermidade afora, Senhor Deus, que ele receberá cura. É declarando a reconstituição, Senhor Deus, de um cenário de morte, onde ele irá restituir aquilo que está morto na vida dele. Que em nome de Jesus nós venhamos ter um coração sensível, regado do teu amor, regado da tua compaixão, regado da tua verdade, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor em gratidão a Ele. Toda glória e honra seja dada ao Senhor, amém. Eu gostaria de convidar a obreira Carla, a diaconisa Carla, em nome de Jesus, que vai dar uma breve mensagem nessa noite.